Boa noite. Eu tinha esquecido de me adicionar a transmissão, aí não pode. Então, já passei lá no Instagram para dar o recado de que a live começou. Começando mais uma live do Piara no Jazzinho, todas as quartas-feiras. Que bom que vocês já estão chegando por aqui. Estou testando um microfone novo aqui, então eu gostaria que se vocês, quem já está acompanhando, avisa se o som tá bom, se precisa melhorar, se precisa aumentar. Mas hoje é uma live mantendo aquela ideia de fazer a live do Jazzinho, Piara Bosque, com o seu vizinho, mantendo aquela ideia de conjugar as perguntas e respostas também com um convidado especial. E esta semana, o convidado é o deputado federal Carlos Chiodini. Daqui a pouquinho ele entra ao vivo com a gente na conversa, para a gente falar um pouquinho de MDB, futuro do MDB no governo Jorginho, MDB e o governo Lula, MDB em Santa Catarina. Carlos Chiodini vai assumir a presidência do MDB, como é que está isso? Daqui a pouquinho ele está aqui para a gente conversar. Então, o João Paulo já passou aqui para dizer que o som tá legal, bacana. Obrigado, João Paulo. Obrigado, JP Duates. Paulo de Tarso, que o som tá ótimo, então valeu a pena investir no microfone. É um microfone semelhante ao que eu usei na live das eleições, que eu usei o microfone do Alexandre Gonçalves e eu gostei tanto que eu comprei um idêntico. Então, a partir de agora, a gente vai dar uma melhorada no som da nossa live. Podem mandar perguntas, né? Jonathan Mendes, boa noite. Fios Scheid, também boa noite. Pessoal chegando, pessoal de sempre da live. Então, essa é uma semana, estamos aqui na contagem regressiva, né? O Jorginho Melo prometeu os primeiros nomes do secretariado para dia 1º de dezembro, agora quinta-feira. A expectativa não deve anunciar o secretariado inteiro, mas um núcleo central, assim, educação, saúde, fazenda. Quem será o secretário da Fazenda? Estamos aqui na expectativa. Dá para especular alguma coisa? Eu já escrevi um texto para o Piara Online, apontando alguns nomes que devem estar, e me disseram, gente lá de dentro disse que a lista não está ruim, não. Que a lista tem uma boa margem de acerto. Vinhozinho de todas as terças-feiras aqui no Jazzinho. Davi Bezerra também está sempre presente. Excelente essa rodada de Piara com convidados. Uma diversificada nas vozes para não ficar falando sozinho aqui, né? Ainda mais que vocês estão tímidos para mandar pergunta, hein, gente? Vamos lá. Eu soltei no Instagram mais cedo. Foi muito em cima da hora. Eu estava em Joinville hoje, participei de um evento, uma palestra na CIG, com o Cláudio Letzme, meu ex-colega de notícia, e a gente fez um painel projetando cenários políticos e econômicos para o 2023, uma plateia de empresários ligados à Associação Empresarial de Joinville, a CIG. Foi muito, muito boa a conversa. E aí eu saí de lá, aí tomei um café com o Maurício Peixer, depois presidente da LESC, da Câmara de Joinville, lá ele compartilhou a foto nas redes sociais, por isso que eu falei. E peguei a estrada, vim para cá, já vim praticamente direto para a live. Eu deixei até um pouquinho antes de sair, eu deixei aqui uma caixa de perguntas, mas só o Ícaro Correia mandou pergunta. Qual o desenho da mesa de diretora para 23? Mas essa pergunta aí, em 2022, não vai dar para responder. Não vai, mal, se responder o presidente da LESC, já é muito. Essa composição vai adentrar janeiro, então ainda muito, 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 muito precoce essa pergunta em termos de definição. Paulo de Tarso. Antes do início da campanha, a mim disse ter pedido a Bolsonaro para não se envolver na campanha ao governo. Bolsonaro se envolveu e o 2022 varreu. Ficou mágoa por parte do Amin? Não vejo isso, Paulo, porque o Bolsonaro não se envolveu em Santa Catarina. O eleitor teve uma percepção de que o 22 era o partido do Bolsonaro e por isso o Jorginho era o candidato do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não teve uma participação efetiva na campanha do Jorginho, como teve, por exemplo, na do Safe. Na do Safe ele se engajou, falou nas lives, citou mais de uma vez, mandou vídeo específico. O vídeo que o Jorginho usava era extremamente genérico. A mim não pode se queixar disso. Não teve
Não teve, mesmo nos eventos com o Bolsonaro aqui em Santa Catarina, com o Jorginho, teve, mas assim, não vi esse engajamento. Foi uma percepção do eleitor. O eleitor que entendeu se esse cara é o do 22, esse cara é o do Bolsonaro. Não teve. Pro safe, sim. Pro safe, o Bolsonaro fez. Eu não vejo uma mágoa. O Amin declarou o voto no Bolsonaro, tentou desde 22 a eleição estadual, não conseguiu. Acho que segue o baile. Acho que existem outros problemas para o Amin se preocupar do que cultivar mágoas em relação ao presidente Bolsonaro. Ele tem 4 anos de Senado ainda. Como é que ele vai se posicionar nesse jogo é muito interessante. Ele está presidindo interinamente, não interinamente, mas até completar essa metade da legislatura no Senado, está presidindo a Comissão de Relações Exteriores, uma coisa importante, e já teve uma saia justa logo de cara, que é ter que validar os embaixadores no final do governo ali. Então, ele até fez aquele jeito a mim de fazer as conversas, né? As frases. Ele disse que queria equacionar as aspirações do governo entrante e do governo sainte. E aí, a mim, sendo a mim, o Amin nunca é exatamente o que se espera dele. Ele sempre tem um jeito de fazer as coisas de um jeito pessoal, um jeito que só o Amin faz. Eu acho que não vai ter uma questão de mágoa ali, não. Acho que é uma questão mais de, agora, reposicionamento. A roupagem bolsonarista não serviu no Espiridião Amin, não serviu na Ângela, não serviu no João. Essa roupagem serviu em quem tinha o número 22 na frente. Eu sempre brinco que a eleição em Santa Catarina, claro que a gente não sabia disso na época, mas a eleição em Santa Catarina acabou se decidindo no dia em que o Bolsonaro escolheu o Partido Liberal e não o Progressistas para filiação. Se ele se filia ao Progressistas, a gente provavelmente teria o Amin governador, o Silvio Dreve, que seria o Jorge Guetem, e a Jaiana seria a Júlia Zanata. Mas a vida foi assim. A vida é uma história que não dá para recontar, reescrever. Agora, aproveitando aqui, o deputado Carlos Chiodini já está prontinho para entrar na sala. Vamos chamar o deputado aqui. Se tiver perguntas para o deputado, também vou compartilhar aqui. Vamos chamar aqui. Boa noite, deputado Chiodini. Boa noite, Piara, todos aí que nos acompanham. Obrigado pela oportunidade de participar aí da sua live. Tem bastante audiência e seu trabalho é muito reconhecido. Espero que tenha uma taça de vinho aí também, senão a gente toma depois. Por enquanto, só na água. Bom, deputado, muito obrigado por aceitar o convite. Estou querendo mudar um pouco a live, não ficar falando tanto sozinho, trazer algumas conversas, algumas vozes diferentes para a conversa. Eu acho que a gente vive um momento da política em que a gente precisa conversar mais. Então, é muito bom que o senhor esteja aqui. E, obviamente, a conversa é um pouquinho mais leve, mais descontraída do que uma entrevista da Som Maior. Mas vamos começar pela essa eleição. Como é que o senhor viu o fenômeno, a onda se repetir? Dá para chamar que é onda o bolsonarismo em Santa Catarina ou já é maremoto permanente? Bem, eu vejo que foi em Santa Catarina e no Brasil, né, o Piara? Nós continuamos com uma participação forte da esquerda, que tem uma atuação mais orgânica e pragmática, podemos dizer. E nós temos essa eleição, de fato, a consolidação, né, do bolsonarismo como uma tendência política. Muitos colegas, companheiros aí da cena política apostavam, até eu também, em determinado momento, que na eleição de prefeito não houve isso. Mas quando há eleição de presidente, que tem a candidatura de pessoas que são maiores que partido, que é o caso do presidente Bolsonaro e até do presidente eleito Lula, acaba vinculando com esses números. E tem alguns registros que precisam ser feitos. Esse efeito Bolsonaro e efeito Lula só somou para o 22 e para o 13. Não é verdade? Quando eu entrei aqui, você falava, se o Bolsonaro tivesse ido para outro partido, é isso que aconteceu. Pessoas próximas ao presidente Bolsonaro acabaram não indo. Somente quem era do 22. Em Santa Catarina, em especial, o bolsonarismo tem uma fatia maior. Tem uma fatia maior e que refletiu
tanto na Assembleia Legislativa, nessa eleição, com maior intensidade, quanto na Câmara Federal, com maior intensidade, e também elegendo o senador da República e o governador do Estado. Fez barba, cabelo e bigode nessa eleição. Uhum. Então, eu ainda atendia um colega de imprensa seu hoje à tarde, estava falando, acho que isso é algo que veio para ficar. Nesse momento, nessa polarização entre a esquerda e o bolsonarismo, e eu acho que até mais, acho que é meio pessoal, acho que é o presidente Lula. Até o PT fez uma boa eleição em Santa Catarina, conseguiu ir para o segundo turno. Os candidatos na proporcional aí fizeram o dobro de voto da última, que é o caso da colega deputada eleita Ana Paula Lima. Eles perderam vaga por falta de gente, fizeram a vaga e não tinha quem sentasse nela. Né? Justamente. Eles fizeram mais votos que a nossa legenda, mas o terceiro colocado, foi muito condensado o voto, o terceiro colocado não fez o mínimo necessário, que, salvo engano, era mais de 40 mil votos. Então, 50, né? Então, você está correto aí com a sua pergunta afirmativa. Eu acho que é algo que veio para ficar. Eu vejo que isso não tem intensidade na eleição municipal, mas é o principal vetor para a construção das eleições estaduais. Com um agravante nessa eleição, Piara, desculpa interrompê-lo, mas o centro, vamos chamar do centro, que não era nenhum desses dois polos, ele estava pulverizado de candidaturas. E tinha a candidatura do governador Moisés, tinha a candidatura do senador Amin, tinha a candidatura do ex-prefeito Gia Loureiro, tinha quem mais aí? Me ajuda. Tramontim, todos esses disputavam o mesmo percentual de eleitores que é minoritário. Então, acabou dando esse tilt, né, e consolidando aí uma eleição que foi o bolsonarismo com a esquerda. O senhor acha que a eleição municipal, como aconteceu, com aquele monte de reeleição, acabou enganando a gente na hora de projetar a eleição estadual? Sem dúvida alguma. Nos levou de volta para um cálculo de erro, um erro de cálculo, achando que tudo tinha voltado ao normal, né, enquanto não. O senador Jorginho, hoje governador eleito, é um homem de muita coragem e também estava no lugar certo. Né? O Bolsonaro tinha 30 partidos políticos representados no Congresso Nacional, que ele poderia ter ido, e ele foi justamente por 22, na metade do seu mandato de senador. Então ele fez uma campanha com a cabeça tranquila, isolado, né? Chamavam ele de sozinho Melo, mas ele estava sozinho do meio político. Porém, ele estava com a população, a rede social e com 22, que era a grande ferramenta de voto nessa eleição. O político, ele se embriaga com a mesma prática, entendeu? Ele entra na festa, ele vê aquele monte de convênio, de dinheiro. Então, se nós fôssemos na Assembleia Legislativa 6 meses atrás, o governador Moisés ganhava no primeiro turno. Porque e os prefeitos do MDB também? Não, os prefeitos, não só do MDB, né? De todos os partidos. Sim. Né? Eles entraram lá, está vindo um monte de dinheiro, obra. Essa eleição eu fui, acho, o parlamentar dentre os deputados federais que mais trouxe recursos para Santa Catarina. Eu não fiz os meus votos por causa de recursos. Eu fiz por causa de pessoas que eu conheço, que eu trabalho diuturnamente, que eu tenho relacionamento e que confiam no meu trabalho. Obra não dá mais voto? Eu acho que é muito difícil. Eu acho que ela dá muito voto se ela estiver alinhada, nessa eleição estadual, que eu me refiro, e nacional, se ela estiver alinhada a um projeto ideológico. Senão ela dá voto, mas ela é um contingente hoje minoritário. Eu queria começar a entrevista de uma forma bem amena, mas os participantes, eles já chegam chutando tudo aqui, ó, deputado. Conversa franca, o MDB Nacional decidiu ser base do governo Lula. Qual é a posição do deputado? O MDB Nacional teve a primeira conversa com o Lula ontem, né? Hoje eu acabei não conseguindo chegar em Brasília, como meu voo era de Curitiba, teve uma interrupção ali na pista, na divisa com o Paraná. Fui para Navegantes, peguei um outro voo que não decolou, porque Congonhas estava fechada. E agora eu estou aqui, coincidentemente estou em Florianópolis, estou perto de você aí, que eu vou naquele voo das 5 da manhã. E chegando lá, a primeira conversa que eu vou procurar fazer com o presidente Bali, né, para ver o teor da conversa. É claro que o presidente eleito, Lula, quer construir uma maioria de 300 deputados, ao menos, no Congresso Nacional. São 140 da esquerda, né? Ele busca aí o MDB, que tem 42, ele busca o PSD, apoiando o Rodrigo Pacheco na reeleição à presidência do Senado, né? Ele busca conversas paralelas ainda, não tão evoluídas, mas com o Republicanos e também com a União Brasil,
né? E também com o PSDB e o Cidadania, que é uma federação que elegeu apenas 18, foi mal votada nessa eleição, né? Então, ele vai buscar construir essa maioria e quer que o MDB participe do governo. A minha posição é a seguinte: quando for pauta positiva, pauta que vem de encontro aos interesses, não vamos fazer uma oposição por fazer oposição. Eu vou ser oposição a pautas ideológicas que em outro momento a esquerda defendeu, que eu não sei se vão defender nessa. Por exemplo, a reforma da CLT, eu entendo que foi uma conquista, que a gente não pode retroagir, ter um retrocesso nessa área, né? Dentre outras coisas aí que foram conquistadas. O próprio teto de gastos. O teto de gastos, se ele fosse aplicado durante 30 anos aqui no Brasil, conforme a lei foi aprovada lá no governo Temer, ele ia mudar a realidade do país. Só que ele já estourou no primeiro ano do Bolsonaro, estourou fortemente no segundo, estourou muito no terceiro. Nós estouramos sob pressão aí de aliados, tal, torcedores aí do bolsonarismo, nós estouramos em abril novamente. E agora nós não vamos estourar porque o Lula é o presidente. E daí quem vai pagar a conta é o baixa renda, que vai deixar de ganhar os 600, que o governo Bolsonaro aumentou o Bolsa Família de 170 para 600. Então, acho que essas conclusões não é ser base do governo. São coisas que é importante para o Brasil. O teto de gastos me impressiona bastante, deputado, porque ele tem um pouquinho de pensamento mágico também, né? Porque lá quando se elaborou o teto de gastos, pensaram, não, a gente vai botar um limite no teto de gastos, aí o gasto vai ter que melhorar, vai se gastar menos para poder fazer obra, para fazer investimentos, vai ter que se melhorar o gasto, vai ter que diminuir o gasto com máquina. E, na verdade, foram estourando. A máquina continua cara e vai se estourando o teto a cada ano com uma justificativa diferente, não é mais ou menos isso? É com várias justificativas. Vamos fazer vamos buscar o que faz estourar o teto, que é essa PEC que está lá. A gasolina, o óleo diesel e o etanol estão sendo subsidiados. Além de baixar o imposto que quem está pagando aos estados e aos municípios, né, que baixou o ICMS de 25, que Santa Catarina tinha o menor do Brasil para 17, há um benefício fiscal, né, que foi votado também na última PEC, que tirou, né, os impostos federais, aí, como o IPI e o PIS, COFINS, dos combustíveis desde abril. Isso aí é mais ou menos 80 centavos na gasolina, 50 centavos no etanol e quase R$1 no diesel. Se isso não tiver previsto nessa PEC, que isso é um benefício que deixa de ser cobrado arrecadando, a mesma coisa do que é pagar, né? Porque a gente deixa de cobrar, está pagando. Então, isso aí tem um custo exato de 59 bilhões por ano. Mas o auxílio emergencial, verde, amarelo, Bolsa Família, como queira chamar, a cor partidária que está no plantão no governo, custa mais 100 e tantos bilhões, quando saiu de 170 do governo Temer para R$600 agora. Mais amplos benefícios históricos fiscais, como Zona Franca de Manaus, tantas outras coisas aí, benefícios de segmentos pontuais também, são custos para o governo. E o governo, logicamente, quer ter um recurso extra para fazer convênio com os municípios, para tocar as obras federais. Então, ele já altera com uma gordura a mais. Quando o ministro Paulo Guedes falava, pode ser que o teto vai estourar em 70 bilhões. 70 bilhões não dá nenhum programa desse. Na época, o ex-ministro Meirelles já alertou, vai ser mais de 400 bilhões. Né? E batata. Foi o que aconteceu. O teto vai estourar alto. E uma forma aí que a esquerda conseguiu construir, né, a esquerda não, melhor dizendo, o futuro governo, é tirar o programa de transferência de renda, né, o auxílio social, tirar da conta do teto de gasto. Então, isso já deixa de ser uma coisa que nós iríamos analisar todo ano, ou cada PEC, para virar um programa contínuo. Eu acho que poderia... Esse debate sobre 4 anos, 2 anos, o senhor tem posição já? Eu não tenho posição ainda, até o próprio... Eu faço parte da comissão de orçamento, eu sou subrelator de uma área, que é Minas e Energia, por isso que eu até falei desse assunto aí do subsídio dos combustíveis. E o nosso relator do orçamento, que é o senador Marcelo Castro do Piauí, que é até colega de partido, companheiro de partido, ele ficou de nós iniciarmos a confecção do relatório final do orçamento e da LOA, né, esperando chegar essa proposta, que agora ela vem, né, e daí nós vamos fazer uma análise, amanhã tem até reunião da CMO, né, para tratar esse assunto com uma atenção especial. O senhor falou que não pôde participar da primeira reunião do MDB com o futuro governo. Aqui em Santa Catarina, as lideranças do PT procuraram o senhor em algum momento para alguma conversa mais privada, mais recolhida?
Não, não houve nenhuma conversa. Eu me encontrei, tenho uma relação amistosa aí com o Décio Lima, alguns dias atrás, até lá em Brasília, mas nada de conversa formal ou de composição de governo. Não teve nenhum diálogo nesse sentido. E com o governo Jorginho, como é que o senhor está vendo? Acho que o senhor vê o MDB no governo Jorginho? Eu vejo um pouco mais enigmática essa sua pergunta. Acho que não é só o MDB, a gente não está vendo ninguém. Existem boatos, né? Esse vai ser secretário da... Travou o deputado nessa hora. Agora, Travou? O senhor... Tá. Não é só o MDB. Não, eu acho que existem boatos, o governo está muito enigmático. Eu acho que o governador Jorginho, que é um político experiente, ele não se adiantou em nada. O que é os seus colegas colunistas aí, a imprensa fazendo o seu papel, está querendo adiantar os nomes, vai ser esse, vai ser aquele, vai ser outro, mas o Jorginho está fechado em copas. É a minha percepção olhando de fora. Né? Nós tivemos com ele, né, com os deputados eleitos. Como é que foi aquela conversa? Foi muito boa e amistosa também ao mesmo tempo. Boa no sentido de aproximar. O governador ficou falando lá por 50 minutos aí o que ele está pensando e tal, mas em nenhum momento evoluiu para a participação no governo, tratar o nome. Eu estou sentindo, pelos relatos da conversa que ele teve com o MDB, pela conversa que ele teve com a FECAM, a conversa que ele teve na Fiesc, tá todo mundo ouvindo o stand-up do Jorginho e ninguém tá saindo com compromisso nenhum, né? Não, ninguém tá saindo com compromisso nenhum, é bem isso aí, um stand-up. Mas eu entendo que é o tempo dele, ele também se elegeu sozinho, então ele tem a condição de fazer essa conversa. Agora, só que o tempo vai se exaurindo, nós já estamos no mês de dezembro, e ele vai necessariamente aí. Eu fui secretário de Estado do Raimundo Colombo, ele me convidou dia 15 de dezembro. Então, acho que tem um tempo que isso acontece. Até tem que fazer uma busca histórica de quando os governadores anunciaram os secretários. Eu fiz a primeira, o Colombo 1, primeiros nomes vieram no dia 6 de dezembro, numa série de tweets. Ele queria inovar, queria parecer moderno na época. O Moisés também. O Moisés, nessa época de 2018, estava isolado até do PSL, fazendo entrevistas com candidatos à vaga de secretário. Então, tá tudo no tempo regulamentar. É a minha percepção também. A gente é um pouco afobado no meio político, mas é isso que está acontecendo. Então, entendo que o Jorginho deve o seu tempo, né, e honrando aí os seus compromissos e a sua visão de governo, escolher as pessoas. E daí, se o MDB for chamado para a conversa, nós vamos reunir o partido e vamos ver se vale a pena participar, ou se a gente faz um apoio mais crítico, participando somente aí na Assembleia Legislativa. Mas agora o ponto focal é o governador e a sua postura e o que ele imagina de como construir o governo. Eu botei aí na tela uma série de elogios, mas tem aqui uma corneta também. Ó. O Ricardo acha que o senhor ficou em cima do muro em relação ao... Não, eu não estou em cima do muro. Não, Ricardo, eu não estou em cima do muro. Eu já estourei ela 3, 4 vezes aí com o Bolsonaro, estourar uma a mais. O teto que eu estou falando que nunca devia ter estourado, né? Só não dá de ser uma PEC gourmet, estourar ela para os verdes, para os vermelhos não, e quem paga é a população. O senhor, esse discurso de se construir uma nova âncora para substituir o teto de gastos, o senhor acredita que é uma possibilidade ou o senhor acha que tem que reafirmar o teto de gastos? Então, nesse ponto, eu até concordo com o Ricardo, eu estou em cima do muro porque eu tenho que ver a proposta, se vai ser a âncora, vai ser uma PEC, vai ser o que vai ser. Né? Mas eu tenho que esperar ela chegar, nós fazemos uma análise e tomar uma posição. Agora, se for para estourar o teto de gastos, para financiar o programa social que já está sendo dado, daí eu sou a favor, e até o subsídio dos combustíveis, que eu entendo que está um preço absurdo. Né? O diesel está mais caro que a gasolina, isso nunca aconteceu na história. Né? Isso aumenta o custo da indústria, prejudica os comerciantes, o setor dos transportes em especial. Então, eu creio que a gente tem que analisar a proposta para daí sim tomar uma atitude. E eu imagino que o governo não seja tão irresponsável de fazer um estouro do teto maior do que o necessário. Na semana que passou, semana passada, o Celso Maldaner, que ainda é presidente do MDB, nos disse numa entrevista lá na Som Maior que ele vai deixar a presidência, não vai ficar até o fim do mandato, e que o senhor deve assumir o comando em comissão provisória. Como é que isso vai acontecer? A gente fez uma reunião com o Celso Maldaner, os deputados estaduais atuais, os eleitos, e também os federais, e decidiu-se que nós renunciaríamos do atual diretório. Não precisa todos renunciarem, pode ser pessoas que têm opinião divergente, mas 50% mais um renunciaria. Nós formaríamos uma provisória, por um tempo indeterminado, mas que nós podemos convencionar,
se vai ser 6 meses ou vai ser 1 ano, Pierre. Né? E nesse período a gente faça algumas mudanças necessárias e provoque uma convenção, não aquela convenção que a gente estava vivendo nos últimos momentos, de atrito, de divisão, de rachar mais o partido, para que a gente provoque uma convenção, sim, de união mais festiva com vistas à organização para a eleição municipal. Entendo que a eleição municipal é um campo que a gente joga bem, o MDB, né, e que tem que ter alguns acertos. Tem locais onde a gente está bem, que tem que fortalecer, e tem locais que são oportunidades e desafios que a gente está muito mal, principalmente alguns grandes municípios, que a gente precisa se reinventar. Vamos convidar pessoas novas para entrar e assim por diante. Você falou em convenção festiva, tem clima para festa no MDB hoje? Hoje não, mas por causa disso que eu te coloco desse trabalho. Né? O MDB se autoanima. Né? O Flamengo não é todo ano que ele ganha o campeonato, mas ele tem uma torcida gigante, o Corinthians, assim por diante. O erro do MDB foi não ter disputado o campeonato, ter disputado no banco de reserva, isso automaticamente desmobiliza a sua torcida, e além do mais, nós já tínhamos feito isso com o Colombo, mas tínhamos ganho a eleição. Agora a gente foi, primeiro dia assim, o MDB conseguiu um recorde, tem um candidato que não foi para o segundo turno, agora o MDB conseguiu superar o seu próprio recorde, não ir para o segundo turno de vice. Então era claro, eu acho que... De certa forma, não pelas escolhas que fez, mas o MDB, talvez pelo seu tamanho de base, é um sobrevivente da onda Bolsonaro. Dos partidos tradicionais é quem conseguiu ficar em pé. Não, sobrevivente também é um dado interessante, a nossa bancada federal cresceu 20%. Enquanto a maioria dos partidos diminuiu, sim, com exceção dos partidos dos polos. Né? Então, agora nós vamos ter que chamar para a conversa e adiantar. Eu falo para ti festiva, porque realmente, sim, eu entendo, isso é uma fala de mais transparente possível, que o nosso campo na eleição municipal é muito bom. Uma antiga estratégia de marketing é fortalecer o ponto forte. Qual que é o ponto forte? É os pequenos e médios municípios. Então, vamos fortalecer esse aí e vamos agir de forma cirúrgica, pontual, né, e agir, não varrer mais para debaixo do tapete em locais onde a gente tem possibilidade de crescer, né, e muitas vezes nós fazemos que não estamos vendo, municípios aí que o MDB está sem vereador, capital é um deles. Nós temos que fazer alguma coisa, do jeito que está, não está bom. Nós não tínhamos candidato federal na Grande Florianópolis. Então são coisas assim que nós vamos ter que se reorganizar, buscar novos companheiros, prestigiar os que estão na luta aí construindo, mas criar mais massa para enfrentar a eleição municipal. A coisa que aconteceu no governo Moisés é que o MDB tinha um presidente, o Celso Maldaner, mas a participação do partido no governo Moisés foi tratada pela bancada estadual, que é quem trata, que tem essa relação direta com o governo do estado, do Celso Maldaner em Brasília. E ficou uma coisa esquisita, tá, não tá, e etc. Constrói candidatura própria, ao mesmo tempo está dentro do governo. Como evitar repetir isso? O senhor presidente em Brasília e a bancada estadual ter uma relação direta e o MDB ficar nessa... Vai ter projeto próprio, vai ser base do Jorginho? Como evitar que se repita essa novela? Um trato até pela nossa sobrevivência e futuro é nós construirmos em conjunto. Então, todas essas reuniões que eu fiz foi com a participação de todos os deputados estaduais. Eu vejo o seguinte, o grande erro da participação do MDB no governo Moisés, você já decifrou. Uma parte do MDB participava do governo e a parte majoritária não. Então, vamos participar do governo do Jorginho ou não vamos? Isso é uma questão que, como eu lhe falei, depende do Jorginho, do momento, os próximos dias vão dizer isso aí. Mas ou a gente participa todo mundo ou não participa ninguém. Não é isso, Pierre? Então, com isso aí, a gente já diminui essa tensão e essa fissura. Por exemplo, o governo do Raimundo, lá nós participávamos todos, né, e o MDB continuava vivo e mais engajado no processo. Agora, eu acho que nós temos que participar, mas participar sim todos, né, do governo do Jorginho, se essa for a vontade do governador, ou se for para nós ficar na oposição, construir um projeto próprio, tudo mais que a gente pode fazer, nós também todos no mesmo ideal. Uma coisa eu complementando a primeira pergunta, é assim, o PL, ele cresceu muito o telhado, né? Ele tem os deputados federais, tem os deputados estaduais, um número muito grande, tem o governo do estado, mas é um partido muito pequeno em termos de municípios, de prefeituras. Pequeno, não vou dizer muito pequeno, mas é um partido pequeno em termos de municípios. A lógica é, para que o PL se consolide, que ele avance na eleição municipal. Se ele vai avançar na eleição municipal, ele vai avançar para cima de quem? De quem tem 95 prefeituras, né?
Lógico. Ele vai avançar para cima de todo mundo. O PL não vai ser o PSL. Entende? Até porque o PL é um partido que tem 30 anos de história, o Jorginho tem mais de 30 de mandato, então o PL está sob comando e ele vai avançar não só para cima do MDB, como para cima de todo mundo. Se ele tem 10 prefeituras, é natural que ele faça 40, 30, ele vai crescer, não tenho dúvida alguma. Eu até defendo, nessa aproximação e conversa que a gente fez com o governador eleito, eu até defendo uma parceria estratégica para as eleições municipais, né? Que não seja impositiva. Aqui em Florianópolis tem um candidato do MDB que está melhor posicionado. Então, o PL pode nos apoiar e assim a gente fazer a recíproca em outros lugares. Não é tão fácil assim fazer isso, mas diminuiria essa tensão de tirar afiliado, de ir para cima e gerar animosidade nas bases. Pois é, porque não pode ficar algum tipo de acordo de convivência, porque senão é botar gasolina num governo que vai ser teu adversário em 2 anos depois, vai para cima da tua base? Não, eu creio que esse acordo de sobrevivência e parceria política, cada um no seu campo, como eu falava lá no início, eu creio que esse é o mais importante do que pegar cargo, do que outras coisas. Eu vejo que isso é importante, é natural. Nós estávamos juntos em 2018, nós ganhamos uma senadora da República agora, devido também a essa vitória do Jorginho, né? E porque nós quisemos, um grupo do partido que queria, a gente também não evoluiu nenhuma conversa com ele de composição nessa aí, não, porque poderíamos estar juntos já. Né? O nosso grupo estava seduzido para continuar com Moisés. E essa era a minha crítica sempre. Eu achava que tudo bem, eu respeitava a hipótese de ir com Moisés, mas também queria ouvir outras. E ali o pessoal entendia que não tinha que ouvir mais nenhuma. Então, essas fissuras que eu chamo e visões diferentes que vão continuar existindo, eu acho que na próxima gestão aí do partido, eu acho que o grande desafio é tentar unir esses sentimentos aí para a gente construir um projeto mais de resultado e com um olhar especial para as eleições municipais. O senhor falou da posse da senadora Ivete da Silveira como titular do cargo, né? Viúva do Luiz Henrique, deve ter ouvido muita coisa para levar para Brasília, mas não é uma política, né? Não é uma pessoa que viveu esse meio como protagonista ou mesmo como papel secundário. O MDB pretende abraçar esse mandato da Ivete? Vocês vão dar um suporte para ela nesse momento em Brasília, especialmente vocês da bancada federal? Como é que vocês estão vendo? Como é que tá ela? Eu sei que ela está muito empolgada. Assim, ela está muito empolgada. A Ivete tem uma vivência política que poucas pessoas têm, não sendo candidata, você bem colocou, mas estando ao lado do Luiz Henrique durante décadas, a gente acaba vivendo, a gente convive, né, com um jogador bom, fica bom também. E eu creio que no momento de vida que ela tem, essa também é uma conclusão daqueles 4 anos que faltaram para o Luiz Henrique, foram abreviados por seu falecimento. Acho que tem todo um sentimento emocional aí em mesa, né, e que também eu vejo que a Ivete vai surpreender, porque ela tem atendido lá diariamente todos os prefeitos. Ela não vai fazer aqueles roteiros, aquelas coisas todas que a gente faz, né, por uma opção pessoal, até momento, estágio de vida. Mas ela vai representar bem o nosso partido no Senado, nós vamos continuar tendo um senador, aí vai atender a nossa base. Acho que vai ser muito salutar para nós. O senador tem um peso diferente, e vai nos ajudar nessa construção partidária. O senhor defendeu a candidatura do Antídio Lunelli para o governo na última eleição. Ele perdeu a prévia, deputado estadual eleito. Agora o time está com mais mandatos, né? O time de Jaraguá, digamos assim. Ele continua sendo seu candidato para 2026 ao governo? Eu acho que é cedo, né? Em 2026 nós temos que agora definir essa base. Vamos apoiar o governo, se isso apoiar, já vai nos vincular de uma forma de estar junto lá na frente. Que espaço vai sobrar? Ou nós vamos ficar fora e vamos construir uma candidatura do qual pode ser o Antídio, ou pode ser outro companheiro que queira. Eu sempre defendi o não atropelamento das situações. Eu até sou um pé frio aí nessas convenções, que eu perdi todas, né? Lá atrás nós perdemos com o Mauro Mariani, perdemos para ter candidato próprio, mas eu sempre estive no lado certo da história. Agora, acabou não dando novamente, mas eu entendi, eu entendo a democracia interna, mas eu vejo que o MDB, nesse momento em especial, né, tem coisas mais importantes do que nós já olhar 26, nós temos que olhar 24,
que é, de fato, o nosso elo de sobrevivência para sentar em qualquer mesa em 2026. O que o senhor, comandando o MDB, mesmo que seja por um período até uma convenção mais definitiva, pretende fazer diferente do que fez o Celso nessa condução? O Celso foi um excelente presidente nas eleições municipais. Eu andei muito com ele. E veja bem, sem estar no governo do estado naquele momento, sem estar no governo federal, nós elegemos 96 prefeitos, depois com mais algumas adesões chegamos a 100. Então, eu creio que é um número expressivo. E mostrou algo, deixou muito claro, que o MDB tem uma torcida de base partidária que não é movida a convênio, a dinheiro e a cargo. Esse é o grande patrimônio do MDB, que elegeu esses prefeitos e tudo mais. No momento seguinte, houve essa ascensão do MDB da Leste, o MDB que imaginou, junto com os prefeitos, com o governo, acabou. Eu entendo que eles não agiram por mal, eles agiram por gratidão, que o Moisés realmente foi um momento de caixa do Estado, de convênio, que nunca teve. Eu sempre também digo que eu estou no lugar errado. Quando eu era deputado estadual, aí 4 anos atrás, nós tínhamos 2 milhões de emenda, Piara. Eu virei deputado federal e eu vou nos municípios lá, eu levo uma emendinha de 300 mil, os deputados estaduais de 3 milhões. Como secretário de desenvolvimento, dava para fazer um centro de inovação a mais também. Meu Deus, nós se batia aí para fazer discurso e construir meio centro. Então veio muita liquidez, dinheiro para o governo. Esse dinheiro levou a todo esse cenário, mas aquilo que eu falava, atrás disso tinha uma ideologia muito bem construída e disseminada nas redes sociais que levou os votos. Eu acho que o Celso daí não estava pronto. O Celso tentou ir para o enfrentamento, não conseguiu. Mas em momento algum estou falando que o deputado Celso agiu de má fé, não. Ele agiu sempre bem, ele procurou fazer o máximo de democracia possível, chamou as convenções. Eu sempre era também favorável a que tivesse feito essas convenções lá atrás. Mas daí o discurso, não, vamos fazer depois que a gente vai sair do governo. Eu sei que o Daniel aqui faz um reparo na minha fala, e ele tem razão. O Antídio não perdeu a prévia, porque a prévia não aconteceu, né? O Antídio se inscreveu, mais 2, os 2 retiraram, o Dário e o Cobalcini, e o Antídio saiu como o consagrado da prévia. Foi na convenção que houve uma outra tese para ser colocada em discussão. Então, isso que eu era sempre contrário, porque a convenção jogou a discussão, que era evidente, lá para o último dia do prazo regimental. Entende? Isso aí acabou. Se nós tivéssemos feito a prévia em novembro do ano anterior, há mais de um ano atrás, ia ficar algumas feridas nos perdedores, que porventura fosse nós mesmos, mas daria de curar essas feridas, participar do governo, haver mais sinergia, né? Aconteceu de uma forma muito equivocada que acabou levando a tudo que a gente já sabe. O senhor teve um momento que o senhor se aproximou de Moisés, teve algumas conversas, se especulou que o senhor poderia ser vice, depois o Antídio foi colocado como vice, foi vetado. O que aconteceu naquele episódio ali? Naquele episódio, acho que foi o grande erro do governador Moisés. Eu creio que talvez ele não teria ganho a eleição igual contra a Onda 22, mas estaria no segundo turno. Entendeu? Teria feito 30 mil votos a mais, 20 mil votos que faltou para ele para o segundo turno, sem dúvida, ponto A. Ponto B, eu sentia, eu até provoquei uma aproximação, fiz várias conversas, tal, até vendo que o partido ia caminhar para uma divisão, procurei contextualizar, imaginava que numa possível convenção nós não íamos ganhar, mas não houve sucesso. Eles insistiram algumas vezes para eu ser vice, eu não queria. Eu estou bem em Brasília, estou bem no meu mandato de deputado federal, criando um bom networking lá. Eu sabia que a eleição era dura, o vice ele também não aparece, ninguém vota no vice. Ele está ali, é um cargo importantíssimo, mas ele está ali no tabuleiro. E se ele perder, se ganhar, ganha pouco, e se perder, perde muito, é o ditado, quanto a vice. Então, Napoleão que eu diga. Napoleão que diga. Parabéns que ele voltou agora como deputado estadual, um belo quadro aí da nossa equipe. Mas pagou um preço alto. Então, foi tentado também, a duras penas, fazer esse diálogo, mas não houve sucesso. E o partido acabou indo dividido para a eleição, para a convenção e posteriormente para a eleição.
E mesmo o MDB não... Esse casamento não funcionou, né? O MDB não apareceu na campanha do Moisés. O MDB apareceu pouco, porque daí, naquele momento, ficou muito ligado aos deputados estaduais que já estavam vinculados ao governo. Muitos deles encontraram dificuldade levando a reeleição do Moisés para a base. O Moisés tinha uma rejeição muito maior, que é a rejeição do bolsonarismo. O bolsonarista topava votar, talvez, em qualquer outro candidato, menos no Moisés, porque ele sentia... Mesmo não estou fazendo julgamento que houve, tá? Acho que o governador Moisés não traiu o presidente Bolsonaro, mas o bolsonarista só falava isso. Né? Então, eu vejo que o MDB não apareceu na campanha, porque quando até os pretensos apoiadores do governador Moisés, quando foram para a base encontraram a resistência, se encarregaram sozinhos de esconder ele. Posso ser discreto e perguntar em quem o senhor votou? Não, eu não fiz campanha para nenhum candidato. E até o meu material quase todo levava o número 10. Né? Eu tinha parceria com os deputados estaduais, os prefeitos apoiavam. Né? Eu não me manifestei contra a candidatura que levava o MDB, mas, logicamente, eu não conseguia também levar o meu eleitor para apoiar o candidato em base, com pena de eu perder mais votos ainda. Eu já estava sem um empuxo nacional, né, que é o deputado federal muito ligado ao nacional, já não estava nem com o Bolsonaro nem com o Lula. Ainda mais com um empuxo estadual que puxasse para baixo, daí ia ficar complicado, né? Então isso acabou sendo, infelizmente, aí, o caminho de vários companheiros. Vocês conseguiram perceber durante a campanha que vinha essa força do PL, que ia vir uma super bancada do PL, que ia afetar os outros partidos? Dava para perceber? Ou foi quando a urna abriu? Não, eu percebia que o PL, e achava que o PL faria ali, por exemplo, fez 6 deputados federais, achava que fazia 3. Era a minha perspectiva também. Eu tinha certeza que o Jorginho Melo, porque eu fazia pesquisa há mais de um ano, ele sempre apareceu com o piso de 18%, antes do efeito 22. Então, tem que lembrar que ele já tinha saído de uma eleição majoritária, tinha sido vencedor. Ele era o senador que encampou o discurso bolsonarista aqui em Santa Catarina. Né? Então, eu já vi o Jorginho no segundo turno e entendia que ele ia em primeiro e que os outros iam brigar para ir com ele mais juntos. Mas eu não imaginava, até imaginava, sinceramente, que o Moisés fosse para o segundo turno, mas eu não imaginava que iria fazer o tique tão baixo e os outros, consequentemente, também, o Esperidião e o Jean, né? E o Décio travou aqueles votinhos do PT, uma votação pequena, foi 18%, correto? 17%. Nem deu 18%. Essa foi a votação. E por causa disso que eu até confiava que a gente podia ter candidato próprio. Porque não ia fazer 40%. Nós ia fazer uma votaçãozinha, trancando o voto do MDB no interior. E uma participação, flertando um pouco com o bolsonarismo, etc. Mas a votação do Celso na majoritária do Senado não indica que tivesse essa demanda reprimida por um candidato do MDB. Não, tudo bem, mas o Celso fez 300 mil votos, correto? Quantos votos fez o Décio? O Décio fez 700? Talvez um candidato que representasse mais que o Celso faria mais um tanto, buscava uma coligaçãozinha, era uma constituição para chegar nos 700. Esse era a meta de todas as candidaturas. O senhor falou dos predicados pré-bolsonarismo do Jorginho Melo. Tinha uma posição consistente nas pesquisas, tinha uma trajetória. Por que ninguém quis apoiar? Por que ele era o sozinho Melo na campanha? Por que ninguém quis apoiar? Boa pergunta. Primeiro, porque todo mundo se achava autossuficiente para ter candidatura. E o foco era o Moisés, e o Moisés vivia um momento de fragilidade que encontrava na sociedade. Daí o Jean quis ser candidato, levou já apoiadores, né? O Esperidião foi candidato, levou apoiadores, o MDB acabou sendo o único a ficar com o Moisés, junto com o Podemos, né? E acabou dando essa multiplicidade de candidaturas que favoreceu os polos. E para o Jorginho foi a melhor coisa do mundo que ninguém quis apoiar. Que talvez ele tivesse apoiado, alguém tivesse apoiado ele, ia ser o dono da vitória. Não, o Jorginho ganhou lá porque tal partido era o vice, tal pessoa. Não, ele ganhou sozinho, com o eleitor bolsonarista e com o trabalho dele. Acho que isso tem que ser muito bem registrado. E com a coragem dele. Com 40 segundos de TV. Acho que alguns mitos caíram, Piara. Por exemplo, qual que é o valor do tempo de TV? Pela segunda eleição seguida, Pela segunda vez, Soma. Não soma.
Ah, figura ilustre do marqueteiro. O marqueteiro estrela. Eu acho complicado. Acho que hoje está mais orgânico do que produzido. Mas assim, o senhor tem uma trajetória política que indica uma ideia de um dia governar Santa Catarina. O senhor já pensa assim, como que faz? O que funciona, o que não funciona quando for o seu momento? Se o marqueteiro já não é mais, se a TV não é mais, se tem um partido capitalizado não é mais, a gente vai ficar sempre dependendo de ordenhar um voto que vem de cima, porque eu fico pensando muito no tempo do Luiz Henrique. O Luiz Henrique chegava para o PSDB e dizia assim: se vocês me apoiarem, eu dou 500 mil votos a mais que o Lula para o candidato de presidência de vocês. E hoje é o contrário, fica lá, os votos são nacionais e aqui fica quem é o melhor para-raio de voto alheio para ser empurrado. Como é que se chega ao poder assim? Você fez uma pergunta já com a resposta, né? Eu acho que isso é um círculo histórico, né? Quando eu entrei na política, você bem disse aí do Luiz Henrique, a gente fazia uma continha matemática de soma. Então, número de prefeitos, tempo de TV, quantidade de candidaturas a deputado. Então, quem tinha mais disso aqui, ele até ensinava isso para nós, né, quando fazia a campanha municipal, quem tinha mais disso aqui, que era um beabá, era o mais competitivo para chegar. O candidato não podia ter muita rejeição, tinha que ter as suas qualidades pessoais, a sua base, etc. E tal. Isso funcionou em 2018 em partes. Que o Merizio foi mais pragmático, tinha um bom marqueteiro, tinha um grande número de prefeitos, tinha o governo e tal, mas nós também tínhamos com o Mauro. Né? Então, um dos dois acabou sobrando e foi, né, infelizmente, naquela candidatura, o Mauro. Mas já veio um recado aqui de Santa Catarina que um cara que era desconhecido, guinado por um número, que era o 17 naquele momento, foi para o segundo turno e ganhou a eleição. Nessa eleição aconteceu novamente com maior intensidade. Então, se eu fosse candidato a majoritária nas próximas eleições, eu queria estar num barco desse. Entendeu? Ou um barco, tinha um outro porém também que eu quero registrar. Que aqui não vamos para longe, vamos para o nosso vizinho Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite não estava em barco nenhum, mas ele conseguiu ir para o segundo turno. Ele indo para o segundo turno, a esquerda não ia votar no candidato Onix, que era o candidato do PL. Ele conseguiu ficar 1000 votos na frente do Décio Lima deles. Que era o preto, né, o candidato. Então, talvez aqui em Santa Catarina, se um outro candidato tivesse feito esse papel, por exemplo, o Gia Loureiro, candidato assim, que representasse um fato mais novo, poderia contextualizar. Contas, o Eduardo Leite era um Moisés Gia Loureiro, era a soma dos dois. Justamente. Então, se um desses aí, ou o próprio Moisés, talvez com 20 mil votos a mais no segundo turno, conseguiria trazer um voto anti-Jorginho, segurar alguma coisa do bolsonarismo. Então, era uma construção. O Jorginho Melo, mais uma vez, venceu por coragem, tudo mais que eu falei, e deu tudo certo. O Jorginho não ia ficar atravessando a rua para pisar na casca de banana do outro lado da calçada, como o Onix fez toda semana lá no Rio Grande do Sul. O Onix atravessou a rua para encontrar a casca de banana. Mas é isso. As manifestações aqui do pessoal que está acompanhando são ótimas. O Júlio César Marcelino está sempre presente, foi secretário da Fazenda aqui de Florianópolis, também é da Fazenda Estadual, né? Ótima entrevista do deputado Chiodini, excelente quadro de Santa Catarina. O JP do WhatsApp aqui, puxando a brasa para sardinha dele, pergunta qual o valor do tempo da TV e versus a importância das redes sociais e do WhatsApp. Tem uma posição sobre isso, deputado? Eu creio que, diferente daquele momento que a gente só dava valor para tempo de TV e rádio, até fazer um porém com o rádio é importantíssimo em Santa Catarina, Piara. Ele chega lá no interior, o cara está dirigindo o carro, o rádio ele tem uma difusão fantástica. Né? A TV também tem, mas o advento das plataformas de streaming, a gente até teria que quantificar melhor isso. Por exemplo, lá na minha casa, a minha mãe que vê TV aberta, o meu pai já não vê, que ele vê só TV de assinatura. O meu filho tem 20 anos, acho que ele nem sabe o que é isso. E o meu sobrinho tem 10, ele só vê streaming. O que ele quer, a hora que ele quer. Por exemplo, nessa eleição, JP, eu acho que é um mix de tudo, é um blend. Acho que o WhatsApp é importantíssimo.
é melhor se ele for feito de forma orgânica com alguém falando de você. É o caso do bolsonarismo e até da bolha da esquerda. O WhatsApp é importantíssimo. Eu recebi muito feedback positivo, Piara. Eu fiz anúncios aí em redes sociais, da onde que eu não esperava e não tinha feito nas outras eleições, do YouTube, né? Porque as pessoas entram no YouTube, botam lá o clipe para ver o seu vídeo preferido, e antes vem aquela propaganda necessária para quem não é assinante. Eu chegava em alguns lugares, as pessoas até falavam para mim, não aguento mais te ver no YouTube, porque eu estava aparecendo direto lá. Então, acho que foi não sei se reverteu em voto, mas foi algo que tinha uma visualização obrigatória, né? Então, acho que ficou mais complexa a conta, não é que quem vale mais ou quem vale menos. Acho que cada público, a um grupo de eleitor, e no passado a gente fazia copiar a camiseta, churrasco, showmício, dava cerveja nos comícios, boné, tudo de brinde, e a campanha era muito mais barata. Depois inventaram essas vedações, tanto canal de rede social e coisa para a gente anunciar e gastar, que ficou absurdo. Eu fico doido com isso, porque a campanha eleitoral virou um carnaval sem samba. Tipo, eles tiram tudo que é festivo do momento que é para ser festivo, sob pretexto de baratear, de moralizar, e só piora, né? É a reflexão que eu te fiz. Com o pretexto de baratear, e ficou mais caro. O Ricardo voltou aqui para perguntar se tentando tirar de ti alguns nomes de secretário do Jorginho. Antide para agricultura, Ada De Luca de volta. Em ti, futuro presidente, não chegou nada. Não, isso nós temos que perguntar para o governador, né? A caneta é dele, a vitória é dele. O MDB está disposto a conversar, mas esse diálogo ainda é prematuro, não houve nada de nomes e nem de participação em determinado espaço, nada. Você tem que deixar de forma bem clara para que não haja especulação, que eu falei de forma errada. Maravilha. Bom, deputado, eu queria agradecer a sua participação. Eu pensei em fazer uns 20 minutos, mas a conversa está boa, eu fui deixando. Muito obrigado mesmo. A gente vai precisar, certamente agora com o senhor na presidência, a gente vai conversar mais ainda do que já conversamos, e boa sorte nesse novo mandato. Sabe que o segundo mandato ele é um momento crucial de consolidação, de liderança da sua relação com a direção nacional, também com a cúpula nacional. Teremos outras entrevistas. Muito obrigado mesmo pela participação. Na próxima, um vinhozinho que daí eu às vezes posso sair com um pouquinho mais de maldade. Mais solta. Obrigado, Piara, e também quero parabenizá-lo aí pelo trabalho. Seu trabalho é inovador, contempla vários canais, e sempre faz uma análise de forma imparcial, também muito apurada e rápida, né? Muitas vezes a gente sabe as notícias aí por causa dos seus canais, né? Tanto em multimídia, na rádio, no Instagram, eu puxo lá pelo Instagram, daí boto o link na bio lá, do seu bloco, e também por esse momento aí da live, que é inovadora aí no Jazzinho, e muitas pessoas têm visto. Então, parabéns. Obrigado à disposição, acho que a gente vai ter muita coisa para falar esse ano. Santa Catarina está nos dois lados do rio, né? O governo federal ficou oposto agora. Exato, vai ser um cenário mais sofisticado. Inclusive, o Maurício Passos Pinheiro deixou uma pergunta aqui que eu deveria ter feito, né? Eu acabei não fazendo, ele faz aqui, eu acho que é importante que eu responda. A sua expectativa para o governo do Jorginho Melo e que desafios, quais os principais desafios que o senhor avalia? Eu vejo o seguinte, eu não vou dizer expectativa para o governo Jorginho Melo, o que eu acho que Santa Catarina precisa, o Piara, precisa de um governo forte. O governo ainda está com uma liquidez remanescente, porém a receita é muito menor para o ano que vem, com essa baixa do ICMS dos combustíveis. A receita deve crescer mais ou menos só a inflação. Nós temos que retomar um crescimento econômico brasileiro para melhorar essa conta. Houve muita cedência de benefícios aí para determinados segmentos, para professores, para policiais, tal, que eu acho que tinha que ter mesmo, mas isso vai dar um impacto no caixa. Então, eu acho que o desafio do governo Jorginho é quantificar a quantidade de investimento que vai ter para o ano de 2023 e também romper algumas questões históricas que nós temos que evoluir. Por exemplo, não tem nenhuma concessão de rodovia estadual catarinense. Está na hora de fazer. Segundo o Jorginho, não vai ter estadual.
Então, não estou sabendo, mas se eu fosse governador, faria concessões de rodovias e outras coisas que trouxessem investimento privado também aqui para o nosso estado. Acho que o governo precisa ser mais inovador. O governo Moisés, ele realmente foi muito bom para os municípios, né, mas deixou goteiras dentro de casa. Então, a gente continua investindo no município, mas a gente sabe que precisa de muito mais investimento na educação, precisa de melhorias na rede própria de saúde, nas rodovias, né, na agricultura. Então, eu acho que o governo tem que puxar a responsabilidade para si, ser o grande executor. Não estou falando aqui contra os prefeitos, mas acho que o que eu espero, a minha expectativa é que o governo do Jorginho seja mais centralizador no sentido de executar as políticas públicas, né, que realmente Santa Catarina precisa. A secretaria que o senhor tocou por 4 anos, desenvolvimento econômico, vai perder a ciência e tecnologia, que vai ganhar uma secretaria própria, promessa de campanha do Jorginho. O senhor conhece a máquina lá dentro, o senhor acha que é uma boa medida? Eu acho que essa formação de secretarias, né, estão falando aí de ciência e tecnologia, portos e aeroportos, esse é o primeiro ponto para o governador montar o governo. Ele tem que dizer como vai ser o tabuleiro, para daí ele encontrar peças que passam ali. A secretaria vai ficar um pouco desidratada. Essa área é importante, é representativa no PIB catarinense. Então, tem que ver como ou vai trazer outra coisa, que ela andou levando o turismo agora no governo Moisés, né, tem o meio ambiente ali, tem a micro e pequena empresa, que é uma bandeira do senador Jorginho, ele é o presidente da frente parlamentar da micro e pequena empresa. Como vai ficar o SEBRAE, como vai ficar esses outros órgãos que o governo tem influência muito forte, vai ter uma secretaria para micro e pequena empresa, uma diretoria, uma secretaria executiva, eu não sei. Então essas discussões aí são importantíssimas para a gente poder fazer um diagnóstico melhor do governo a partir da apresentação da reforma administrativa proposta. Maravilha, deputado. Agora sim, nos despedimos. Muito obrigado pela sua participação e a gente se encontra em breve. Um abraço, deputado. Grande abraço, muito obrigado e até mais. Próxima. Esse foi o deputado Carlos Chiodini, reeleito, sempre uma boa conversa política. Aqui nesse espaço, mais do que uma entrevista, eu quero trazer uma conversa de política. Um pouco do que eu faço com as fontes, quando a gente se encontra para falar sobre o que está acontecendo, sobre os bastidores. A ideia não é fazer aqui o cabeça de político, uma entrevista, como a gente faz com a Somar. Aqui a ideia é uma conversa de política. E aí eu preciso de pessoas que conversem sobre política, e especialmente as pessoas com quem eu gosto de conversar sobre política. Não é à toa que eu comecei com o Mário Mota, agora trouxe o Carlos Chiodini, e a gente vai sempre manter essa linha. É óbvio que em alguns momentos eu vou trazer outros aspectos ideológicos. Eu comecei com gente de centro, daqui a pouco vai ter gente de direita, vai ter gente de esquerda. Então, esperem as próximas. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, se alguma manifestação que ficou pelo ar aqui enquanto rolava a conversa. As perguntas que eram para o Chiodini, eu botei, né? Aqui o Conversa Franca, não sei o nome dele. O Jorginho vai anunciar a sexta todos os secretários. A ida da Carmen para a Secretaria de Saúde contempla o PSDB, pois Giovanni assumirá a vaga na Câmara Federal. Todos os secretários não, é uma leva, eu estava falando no começo, né? Um núcleo duro ali, educação, saúde, fazenda talvez, casa civil, administração, acho que vem por aí. Não vai todo, acho que inclusive os nomes que envolverem outros partidos, com exceção da Carmen, o Cidadania é quase uma sublegenda do PL aqui em Santa Catarina, tirando a Carmen, acho que os nomes de outros partidos também vão ficar para um momento posterior. A ida a Giovânia indo para a Câmara dos Deputados como suplente é um efeito colateral da subida da Carmen Zanotto. O Jorginho não vai abrir mão da Carmen, o PSDB tem esse ganho, mas as conversas com o PSDB, pelo menos a conversa que houve entre Clésio e Jorginho, reuniu também outros tucanos, ela foi muito breve, não foi mais ou menos esse stand-up do Jorginho que está rolando por aí. Conta umas piadas, fala umas coisas engraçadas, não se compromete com nada e toca em frente. Então, é algo que vai ser importante para o PSDB, mas não é algo que está entrando numa conta, porque não tem a possibilidade de ele abrir mão da Carmen Zanotto na saúde, não é algo que a gente trabalha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Zenilda estava reclamando aqui que os políticos têm que... Não, essa Zenilda não estava reclamando, ela disse que tinha que pacificar. Essa aqui eu postei, essa aqui. Ela estava reclamando que o atual presidente... que o presidente eleito Lula assume com nenhum tipo de projeto, quer unicamente recursos para financiar o número de ministérios criados,
Era uma pergunta para o Chiodini, eu não entendi, achei que era só uma crítica, mas ao mesmo tempo também tinha o contraponto do Daniel dizendo que o governo Bolsonaro não colocou na previsão do orçamentário do ano que vem o Auxílio Brasil, e ninguém sabe como é que eles iam fazer para furar o teto, que eles iam ter que furar o teto também. Então, vamos ver se tem mais algum comentário aqui no final. O Ricardo Santos manda parabéns para o deputado. Uma boa conversa, mais uma boa conversa aqui na live do Piara, nessa nova roupagem, trazendo mais nomes para conversar, vamos conversar bastante. E por hoje é só, gente, vamos fazer, aqui vou terminar o meu vinho. Quando eu converso, eu bebo menos vinho, quando eu estou falando sozinho não, porque vocês estão mandando as perguntas, o copo seca mais rápido. Então é isso, gente, semana que vem, terça-feira, mais uma live do Piara aqui no Diazinho. O convidado ou convidada já está definido, mas eu vou contar mais para frente. Abraço.